Por mais de uma década, o público observou silenciosamente um profundo distanciamento entre uma das maiores estrelas do cinema e sua filha mais nova. Esta narrativa explora a realidade de uma menina que amadureceu observando seu famoso pai de longe, ao lado do astro que viu sua filha desaparecer completamente de seu universo. O romance deles começou como um roteiro de Hollywood. Quando Tom Cruise e Katie Holmes se conheceram em 2005, a dinâmica entre eles gerou imediatamente grande repercussão na mídia. Aos 26 anos, Holmes estava no auge da fama com Dawson's Creek, projetando um magnetismo acessível e de garota comum. Cruise, então com 43 anos, já era um titã do cinema, sinônimo de sucessos de bilheteria como Top Gun e Missão Impossível. Para Holmes, a atração tinha raízes em uma fantasia antiga. Ela havia confessado à revista Seventeen que casar com Cruise era o seu maior sonho de infância. Parecia um desejo inocente de adolescente, mas ao vê-la pela primeira vez, Cruise teria declarado a seus amigos mais próximos que ela seria sua futura esposa. Em questão de semanas, essa fantasia cinematográfica se materializou. A conexão entre eles era palpável, dando início a um romance intensamente público. Os paparazzi flagraram a dupla passeando por Roma, de mãos dadas, trocando sorrisos alegres como adolescentes apaixonados. O mundo assistiu à transformação do ator, historicamente reservado, em um homem visivelmente embriagado pela paixão. Durante sua notória aparição no programa da Oprah Winfrey, ele pulou entusiasticamente no sofá da apresentadora, proclamando em voz alta sua devoção romântica. O espetáculo foi excêntrico, inesquecível e tipicamente Cruise. Enquanto alguns acharam a demonstração encantadora, outros a consideraram perturbadora. De qualquer forma, era impossível ignorá-la. Em meados de abril de 2006, o casal deu as boas-vindas à sua filha, Suri, a personificação viva de seu namoro frenético. Cruise anunciou a chegada de sua filha recém-nascida como o momento mais feliz de sua vida, frequentemente se referindo a ela como um verdadeiro milagre. No entanto, esse marco foi fortemente influenciado pelos rígidos preceitos de sua religião, a Cientologia. Holmes, criada como católica tradicional em Toledo, foi repentinamente lançada em um paradigma completamente diferente. Sua gravidez e parto seguiram rigorosamente os protocolos específicos da igreja, incluindo notavelmente um parto silencioso que exigia silêncio absoluto na sala de parto. Cruise chegou a comprar um aparelho de ultrassom pessoal para monitorar a gestação de forma independente. Enquanto observadores externos viam essas ações como autoritárias, dentro do círculo íntimo do casal, elas eram interpretadas como a mais pura devoção. O casamento, em novembro, foi uma cerimônia luxuosa realizada no histórico Castelo Odescalchi, do século XV, na Itália, com um custo superior a $3 milhões. A noiva usava um vestido Giorgio Armani feito sob medida, enquanto o noivo irradiava um triunfo absoluto. A lista de convidados repleta de estrelas incluía Will Smith, Jennifer Lopez e os Beckham. No entanto, por trás da fachada glamourosa, os pais de Holmes nutriam profundas ansiedades. Como católicos fervorosos, sentiam um profundo desconforto com a instituição religiosa que rapidamente envolvia a vida da filha. Seus receios logo se confirmaram à medida que o conto de fadas percebido se transformava em um estilo de vida altamente regulamentado, definido por dogmas intensos, extrema confidencialidade e uma dinâmica de poder opressiva. Para o ator, essa estrutura representava o amor, para sua nova esposa, marcava o início de um profundo isolamento. E para a recém-nascida Suri, lançava as bases para uma criação totalmente desprovida de normalidade. Em 2007, a união de Cruise e Holmes projetava uma aura de invencibilidade. Eles eram a personificação máxima da realeza de Hollywood, constantemente estampando capas de revistas. Para o olhar desatento, eram a família perfeita. O galã mais reconhecido do mundo, sua esposa radiante e seu filho fotogênico. No entanto, rachaduras invisíveis começavam a surgir.
Pessoas próximas perceberam que Holmes raramente tinha permissão para se locomover sozinha. Durante passeios públicos, membros do círculo íntimo de seu marido estavam sempre por perto. Mesmo em momentos de lazer, ela era seguida por acompanhantes silenciosos que pareciam monitorar cada passo seu. Durante um jantar, a jornalista Maureen Orth percebeu uma tensão sutil. Quando admiradores entusiasmados se aproximaram da mesa, a atriz ofereceu um sorriso cortês antes de fazer um comentário que incomodou profundamente a repórter. "Ah, nós não saímos muito." Embora o comentário soasse casual, aqueles familiarizados com a rígida supervisão da cientologia o reconheceram como um sinal de alerta gritante. Cruise continuava sendo a força imparável e carismática que sempre fora, ferozmente dedicado às suas crenças espirituais. Ele havia se tornado um dos defensores mais influentes da organização, promovendo seu centro de celebridades e protegendo-o agressivamente de detratores. Para ele, a instituição representava a verdade, a disciplina e a salvação espiritual. Por outro lado, para Holmes, transformou-se numa barreira intransponível. Seus pais observaram essa transformação à distância com crescente temor, mantendo uma suspeita natural em relação à estrutura de liderança secreta da igreja. Suas visitas tornaram-se cada vez mais raras à medida que lutavam para se conectar genuinamente com a filha. Pessoas próximas notaram que a atriz havia se tornado distante, adotando um comportamento quase mecânico. Ela frequentemente repetia elogios idênticos e ensaiados sobre o marido, afirmando repetidamente o quão incrível ele era, enquanto seu brilho natural se apagava. Simultaneamente, os filhos mais velhos de Cruise de seu casamento anterior, Connor e Bella, haviam se tornado cientologistas dedicados. Na mente do ator, era inevitável que a jovem Surrey embarcasse na mesma jornada espiritual. Mas Holmes se recusava terminantemente a entregar sua filha a um sistema no qual desconfiava profundamente. Com meticulosa discrição, iniciou um afastamento gradual. Em 2010, rumores circulavam sugerindo que a atriz se sentia sufocada. Ela discretamente deixou de frequentar certos encontros religiosos, restabeleceu laços com antigos colegas de profissão e optou por passar longos períodos em Manhattan sem o marido. Longe dos holofotes, orquestrava silenciosamente uma monumental estratégia de saída. Em 2011, a tensão subjacente era gritante. Os sorrisos públicos da atriz pareciam incrivelmente forçados e seu comportamento geral tornou-se extremamente reservado. Observadores que antes acreditavam na fantasia romântica agora percebiam uma apreensão genuína. Enquanto segurava a mão da filha com crescente desespero, ela já formulava uma partida dramática que em breve chocaria o mundo e destruiria o mito da família perfeita de Hollywood. A fuga que chocou Hollywood aconteceu em 29 de junho de 2012. A indústria do entretenimento acordou com uma bomba sem precedentes. Katie Holmes havia oficialmente entrado com o pedido de divórcio de Tom Cruise. A execução foi assustadoramente precisa, deliberadamente iniciada poucos dias antes do aniversário de 50 anos do ator. Esta não foi uma separação comum de celebridades, foi uma operação de resgate meticulosamente planejada. Em conversas posteriores, Cruise confessou ter sido pego completamente de surpresa, observando como a vida pode nos desestabilizar brutalmente. Nos bastidores, Holmes passou meses preparando o terreno, agindo com a extrema cautela de uma mulher plenamente consciente de que estava sendo vigiada. Ela adquiriu celulares descartáveis, contratou uma nova equipe de segurança e demitiu funcionários domésticos que suspeitava estarem repassando informações para seus contatos. Cada ação foi meticulosamente calculada. Seu pai, Martin, um advogado experiente e renomado por sua perspicácia jurídica, atuou como seu principal arquiteto. Tendo ajudado a redigir o acordo pré-nupcial do casal anos antes, ele usou esse mesmo documento para garantir a sua independência. Holmes escolheu estrategicamente Nova York como o campo de batalha legal em vez da Califórnia,
plenamente consciente de que o sistema judiciário do Estado favorecia fortemente o genitor que buscava a guarda exclusiva. Ela apresentou a documentação de forma totalmente discreta, enquanto seu marido estava na Islândia, filmando Oblivion. Consequentemente, o astro descobriu que seu casamento havia acabado exatamente da mesma forma que o público em geral, pelas notícias. Para um indivíduo acostumado a controlar minuciosamente cada aspecto de sua vida, isso representou uma perda devastadora de controle. Documentos judiciais subsequentes revelaram a principal motivação da atriz: proteger sua filha. Ela exigiu a guarda total de Suri, de 6 anos, além de jurisdição absoluta sobre a educação, as decisões de saúde e a formação religiosa da menina. Seu terror subjacente não era direcionado ao marido, mas sim à extensa organização que ditava sua vida. Ex-membros da igreja sugeriram posteriormente que Holmes temia que Suri fosse recrutada para a Sea Org, a facção mais radical da religião, um destino que a mãe se recusava terminantemente a tolerar. A batalha judicial que se seguiu terminou com uma rapidez surpreendente. Em apenas 11 dias, a dissolução do casamento foi totalmente finalizada. Cruz se comprometeu a pagar uma pensão alimentícia anual de $400 mil americanos para cobrir as necessidades da filha até que ela completasse 18 anos, além de financiar suas despesas com educação e saúde. No entanto, a compensação financeira nunca foi o objetivo de Holmes. Seu único desejo era a separação completa, legal, geográfica e espiritual. Na manhã seguinte à assinatura do acordo, mãe e filha se mudaram definitivamente de Los Angeles. Elas apareceram em Nova York, onde fotógrafos as registraram caminhando tranquilamente por Chelsea, de mãos dadas. Os acompanhantes, os seguranças imponentes e as aparições públicas meticulosamente planejadas desapareceram instantaneamente. Embora parecesse cansada, Holmes irradiava uma profunda sensação de liberdade, oferecendo às câmeras seu primeiro sorriso genuíno em anos. Para a já jovem Suri, essa independência recém-conquistada veio acompanhada de um profundo silêncio. O pai carismático que outrora a erguia orgulhosamente nos ares em estreias de cinema havia essencialmente desaparecido. Não havia mais discussões acaloradas em público, nem brigas amargas e prolongadas. Ele simplesmente sumiu de cena. Nesse vazio silencioso, um capítulo completamente novo começou. Um que nem Hollywood nem a cientologia poderiam controlar. Durante os anos que se seguiram à separação judicial, as realidades vividas por pai e filha divergiram completamente. Em um depoimento judicial de 2013, decorrente de um processo separado, o ator foi diretamente questionado sobre se sua ex-esposa havia fugido do casamento para proteger a filha de sua religião. Embora tenha se irritado visivelmente com a pergunta, classificando-a como altamente ofensiva, ele acabou admitindo que essa era, de fato, uma de suas principais alegações. Este momento marcou a vez em que ele chegou mais perto de abordar publicamente a causa principal da dinâmica familiar fragmentada. Nessa mesma época, veículos de imprensa noticiaram que Cruz havia visitado sua filha apenas uma vez desde a separação, durante um encontro extremamente discreto. Após esse único encontro, a comunicação cessou completamente. Não houve fotos posteriores, reencontros confirmados ou visitas. Ao longo da década seguinte, o ator se dedicou inteiramente aos seus projetos cinematográficos. Ele estrelou grandes filmes da franquia Missão Impossível, reprisou seu icônico papel em Top Gun, Maverick, embarcou em turnês promocionais globais e realizou acrobacias de tirar o fôlego. A cada salto de penhasco, o público vibrava. No entanto, fora das telas, sua filha caçula vivenciava seus anos de formação completamente sem a presença dele. Em contrapartida, Holmes dedicou-se a cultivar uma existência cotidiana e equilibrada para a filha. Matriculou-a numa prestigiada escola particular de Manhattan, acompanhando-a a parques locais, cafés do bairro e aulas de dança.
Conhecidos frequentemente comentavam que a jovem era extremamente inteligente, profundamente compassiva e notavelmente bem ajustada para alguém nascida em meio a tanta notoriedade. Sua mãe a protegia veementemente do brilho implacável da fama, eliminando completamente desfiles no tapete vermelho, entrevistas com a imprensa e o caos típico das celebridades. Ao entrar na adolescência, a jovem desabrochou, tornando-se um reflexo impressionante da mãe, compartilhando os mesmos olhos expressivos, sorriso discreto e forte senso de autoconfiança. Contudo, sempre que o assunto do pai famoso surgia, ela o evitava graciosamente. Em público, Cruise nunca mais mencionou o nome dela. Extraoficialmente, fontes indicaram que ele cumpriu fielmente suas obrigações financeiras referentes à mensalidade e ao plano de saúde da filha. No entanto, por mais de 10 anos, os dois nunca foram fotografados juntos. O ícone global, capaz de atrair bilhões, aparentemente não conseguia se reconectar com o universo da própria filha. Era como se dois planetas tivessem se separado em lados opostos da galáxia. No início de 2021, a adolescente já estava construindo sua própria identidade. Ela estava matriculada na prestigiada LaGuardia High School of Music e Art and Performing Arts, em Nova York, a lendária instituição que inspirou o filme Fame. Imersa nas artes, ela participou de produções teatrais, exibiu seus talentos vocais e dirigiu curtas-metragens com seus colegas. No entanto, uma escolha específica indicava uma evolução pessoal muito mais profunda. Durante sua apresentação de último ano em A Família Addams, o programa oficial não a listava como Suri Cruise. Em vez disso, ela foi creditada como Suri Noelle, adotando o nome do meio de sua mãe. Isso era muito mais do que um simples pseudônimo para o palco. Era uma profunda declaração de identidade. Quando ela se formou oficialmente em junho de 2024, esse mesmo nome estava impresso na lista de formandos. Seu pai estava visivelmente ausente desse momento marcante. Em vez disso, ele estava a milhares de quilômetros de distância, fotografado curtindo um show da Taylor Swift em Londres. O contraste gritante magoou os fãs que se lembravam com carinho do pai extasiado de 2006. Em nítido contraste, Holmes estava presente no auditório de Nova York, aplaudindo fervorosamente e derramando lágrimas silenciosas entre os outros pais. Sua filha havia se tornado uma jovem mulher com sucesso, alcançando esse marco inteiramente sem a proteção da influência de Hollywood ou a presença do pai. Mais tarde, naquele mesmo verão, Suri ingressou no ensino superior, matriculando-se na Universidade Carnegie Mellon, em Pittsburgh, para cursar moda. Sua mãe a ajudou pessoalmente na mudança para o dormitório, carregando sozinha pesadas caixas de papelão. Não havia câmeras nem comitivas à espreita. Apenas uma mãe e filha típicas vivenciando uma transição familiar universalmente compreensível. No outono, Holmes assumiu a direção de um novo projeto cinematográfico intitulado Happy Hours, reencontrando-se com seu antigo colega de elenco, Joshua Jackson. Enquanto a produção estava em andamento em 2025, Suri, agora com 19 anos, apareceu no set de filmagem irradiando uma energia madura e centrada. Vestida casualmente com calças caqui, uma regata branca simples e tênis vermelhos vibrantes, ela exalava uma autoconfiança tranquila, forjada por anos de privacidade pacífica. O público em geral mal a reconheceu, mas sua mensagem implícita era inconfundível. Ela não era mais definida como a filha de Tom Cruise. Ela era Suri Noelle e era inequivocamente livre. Em outubro de 2025, alguns transeuntes avistaram Suri sentada na escadaria de um prédio em Nova York, com o rosto entre as mãos aparentando profundo cansaço e absorta em pensamentos. Pouco depois, Holmes chegou em um carro de aplicativo, sentou-se ao lado da filha e ofereceu-lhe um terno consolo. As duas trocaram algumas palavras em voz baixa antes de se levantarem para comprar doces juntas. Para um observador casual, era apenas um momento comum entre mãe e filha. Mas para aqueles profundamente envolvidos em sua história, a cena serviu como um comovente testemunho da profunda dependência que depositaram uma na outra desde o dia em que tudo desmoronou.
Atualmente, com 19 anos, a estudante universitária do segundo ano continua a estudar moda, compor música e explorar seu caminho para a vida adulta. A relação dela com o pai permanece completamente inexistente. Embora ele administre fielmente as transações financeiras para a educação e as necessidades médicas da filha, os dois não se falam publicamente nem compartilham o mesmo espaço físico há 12 anos. Paralelamente, a trajetória profissional de Cruise continua a ascender. Ele está se preparando ativamente para filmar sequências cinematográficas no espaço sideral em parceria com a NASA e a SpaceX. O astro que antes conquistou o ápice de Hollywood agora mira literalmente além da própria Terra. No entanto, o abismo emocional que o separa de sua filha caçula pode ser a única barreira que ele jamais conseguirá transpor. Fontes próximas à família afirmam que Holmes tem lutado ativamente para manter o ressentimento sob controle, optando por se concentrar na gratidão e no crescimento pessoal. Ela frequentemente elogia Suri como um ser humano extraordinário, citando a resiliência e a autonomia da jovem como seu maior orgulho. Apesar de estar construindo uma nova identidade, Suri inevitavelmente carrega o peso de uma narrativa que não é só dela, uma saga complexa enraizada em afeto, domínio e o preço invisível da imensa fama. Por 19 anos, o público global testemunhou esse drama familiar se desenrolar como um filme que não tem um ato final. Apresenta um patriarca que presenteou o mundo com performances lendárias, justaposto a uma filha que silenciosamente escolheu sair de sua sombra colossal. Enquanto Suri Noelle continua a construir sua própria vida, a pergunta que persiste é: ela eventualmente permitirá que seu pai retorne ao seu mundo? Ou essa profunda separação é permanente? Qual a sua perspectiva? O passar do tempo pode curar uma ruptura alimentada pelo silêncio? Ou certas divisões emocionais são simplesmente vastas demais para serem transpostas? Deixe-nos saber sua opinião nos comentários abaixo. Lembre-se de curtir, se inscrever e ativar o sino de notificações para mais histórias que exploram as realidades ocultas da fama e da dinâmica familiar.